E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa nos apresentando Ethan e Emma. Eles estão apreensivos em um carro tentando se dirigir para um local seguro, pois as notícias no rádio são preocupantes. Um vírus letal começa a se espalhar e o locutor informa que as autoridades recomendam que procurem um local onde possam se abrigar. Enquanto conversam sobre como devem chegar ao local, Ethan e Emma se envolvem repentinamente em um acidente. Pela manhã, Ethan acorda, mas aparentemente um tempo bem mais à frente, agora estando em uma outra circunstância parecida de acidente recente. Ele acorda atordoado e sai pela porta do carona do carro, vendo um rastro de sangue que parece ser de Emma. Ele sai pelo local gritando o nome dela, mas não obtém resposta, enquanto podemos ver que todo o lugar parece ter sido palco de acontecimentos assustadores. Nas ruas, casas abandonadas e carros destruídos, ao que parece já há bastante tempo. Vemos também nos tetos das casas pedidos de ajuda, onde mais ao longe vemos até um grande avião comercial caído numa encosta. Enquanto ainda procura ao redor, Ethan vê um caminhão se aproximando e o pede para parar. O homem que está na carroceria está armado e pergunta a Ethan se ele está perdido. Ethan diz que não, acordou ali e não sabe onde está. Ao dizer isso, o homem simplesmente aponta sua arma para ele, mas antes que possa atirar, alguém em outro lugar atira nele primeiro, mas sem acertar. Isso faz com que ele erre o tiro em Ethan, que rapidamente se esconde atrás de um muro, sendo alvo de vários tiros. O homem em cima do caminhão atira para todos os lados, tentando atingir o atirador oculto que está o atacando. Mas não demora e o homem é logo atingido, bem como também o motorista do caminhão. Ethan fica aliviado vendo que os homens que tentaram lhe matar agora estão caídos no chão. No entanto, logo o atirador misterioso se revela, indo em direção ao homem caído e o finalizando. A atiradora nesse caso é conhecida como May. Ela diz que Ethan não deveria estar sozinho ali, enquanto tenta acionar algum tipo de mecanismo no caminhão. Ethan tenta explicar o que aconteceu com ele, mas May pede que ele a ajude em algo. Eles tentam carregar o corpo do homem do chão, mas antes que consigam, Ethan desmaia. Ele acorda por um momento e vê que está sendo levado na carroceria do caminhão, mas novamente ele desmaia e tem um breve sonho com Emma, onde ela é arrastada para longe. Ethan acorda agora em uma cama em um quarto e logo sai chamando por Emma. Ele chega na cozinha da casa e novamente encontra May. Ela pergunta o que ele consegue lembrar e com algum esforço ele lembra que estava tentando ir para um outro local com sua namorada Emma. Ethan não consegue lembrar mais do que isso e fica admirado com o que aconteceu com o mundo, vendo os recortes de notícias em uma parede. May explica que tudo isso aconteceu há vários anos atrás e que os cientistas dizem que foi a natureza tentando reequilibrar tudo, eliminando os humanos. May usa energia solar naquele local e bem nesse momento acontece uma queda. Ela sai para verificar, dizendo para Ethan ficar ali e não tocar em nada. Contrariando o que ela falou, Ethan vai para fora da casa e vê que estão numa fazenda com uma vista incrível. Ethan olha ao redor e vê perto de um estábulo, o que parece ser uma caveira humana cheia de teias de aranha e surpreendentemente se movendo. Ele fica assustado e tenta avisar May sobre isso. May, já bastante acostumada com a presença dessa caveira, diz que é apenas Myrtle, e sarcasticamente fala que ela está bem, que só não chegasse muito perto dela. Então, ignorando esse fato bizarro e surreal, ele percebe os velhos painéis solares que May tem ali. Ele parece entender sobre aquilo e pede para dar uma olhada. Identificando o problema, ele logo o conserta, mas quase desmaia novamente. Ele faz o possível para não reagir de forma rude ao estilo de vida de May, mas não consegue disfarçar o espanto quando ela tira um gambá morto de uma armadilha, dizendo que hoje o jantar vai ser bom. Entrando em casa, ela fecha as várias trancas da porta e diz a Ethan para não sair bisbilhotando, pois todos os cômodos estão cheios com armadilhas. Ele começa a perguntar que tipo de armadilha seria, mas para de falar ao vê-la sacar a arma com muita agilidade, apontando na sua direção. Seu assombro só aumenta quando ela põe a arma na mão dele e pede que aperte o gatilho. Ele se recusa e ela lhe dá parabéns por ter tomado a decisão correta, mostrando que há truques até na arma. Como a parte vermelha de seu dispositivo está à mostra, ele teria se dado muito mal se tivesse atirado. Depois do jantar, Ethan agradece a acolhida e diz que precisa seguir seu caminho, pois ainda tem que encontrar a namorada. Só que May não vai deixar a sua hospitalidade sair de graça desse jeito e pede sua ajuda para gerar energia pedalando. Enquanto ele sua na bicicleta, ela toma uma bebida e coloca um disco na vitrola. Assim que ele fala em procurar Emma, ela corta o assunto e insiste que ele venha dançar com ela. Ethan fica sem graça de recusar, mas se sente cada vez menos confortável. Por trás da fachada de durona, fica evidente que May é muito solitária e está procurando por companhia. Ela sugere um novo passatempo cada vez que ele tenta ir embora. Depois da dança, é um jogo de cartas. Enfim, quando já é tarde da noite, ela diz que não pode deixá-lo sair na rua uma hora dessas, pois é muito arriscado. Prometendo ajudá-lo a procurar Emma no dia seguinte, ela o leva até o quarto de hóspedes.
Assim que ela vai dormir, Ethan começa a pensar na namorada, que pode estar muito preocupada à sua espera. Sua memória continua um pouco falha e ele parece se lembrar das coisas em flashes confusos. O lugar para onde estavam indo quando o acidente ocorreu era um chalé perto de um lago. O combinado entre o casal era de seguir diretamente para lá caso algo desse errado e os dois se separassem acidentalmente. Ignorando os avisos sobre sair à noite, ele decide roubar o caminhão que, afinal de contas, já é roubado. É uma longa estrada até o chalé e não há nenhum outro carro à vista. Ethan parece cansado e quase perde a direção durante um cochilo, mas pelo menos a placa na estrada avisa que o lago já está próximo. Antes de chegar, ele parece perder a consciência de novo por alguns momentos, e acorda no carro parado em frente ao chalé. Várias tábuas foram pregadas para tapar a porta e ninguém responde quando ele grita o nome da namorada. Removendo uma das tábuas, ele quebra o vidro para abrir o trinco e entra. Quando ele começa a chamar de novo, a pessoa que aparece no corredor não é Emma. Seu nome é Jolene e o menino escondido atrás do sofá é Sam. Em estado de alerta como todos que ele encontrou até agora, ela aponta sua arma para ele e o faz largar o pé de cabra. Ethan descobre o motivo de tanta preocupação quando um barulho de passos pesados anuncia um visitante e uma coisa inexplicável aparece na porta. A criatura parece um esqueleto humano coberto de musgos e há um tufo de mato saindo das costas. Jolene corre para fechar a porta e Ethan tem que ajudá-la, pois a criatura é muito forte. Os dedos da mão monstruosa acabam rolando pelo chão quando a porta bate. Porém, graças à invasão recente do próprio Ethan, o zumbi consegue quebrar o outro vidro e agarrar a cabeça de Jolene, antes de destroçar o resto da porta. Ela deixa a arma cair no susto, mas Ethan descobre que não está carregada quando tenta usá-la. Então ele pega um martelo do chão e golpeia o intruso até vê-lo cair. Jolene põe o menino para deitar alguns minutos depois. Observando a criatura pela janela, Ethan se espanta que aquilo ainda se mova depois de tantas marteladas. Jolene diz que os zumbis daquelas redondezas estão num estágio avançado e já são mais planta do que gente. Notando o braço quebrado, ela pergunta como ele conseguiu engessá-lo e Ethan diz que Emma é médica. Falando sobre a namorada, ele conta suas últimas memórias a Jolene, fazendo um esforço para se lembrar. A notícia mais recente era de que o vírus tinha uma composição vegetal, e quando a infecção começou a se espalhar muito rápido, o casal decidiu se refugiar no chalé isolado. Jolene se oferece para ficar de vigia enquanto Ethan descansa, mas também avisa que não vai hesitar em matá-lo se ele fizer qualquer mal a ela ou ao menino. Naquela noite, Ethan tem mais de seus pesadelos horríveis onde ele vê um homem de bigode sentado à mesa e várias cenas onde Emma está em perigo. Os sonhos sempre terminam com uma voz dizendo, "Acorda." Mas dessa vez o despertar não traz nenhum consolo. Pelo contrário, Ethan acorda com o rosto uma poça de sangue e o cenário ao seu redor é de tragédia completa. Em meio à mobília quebrada e os cacos de vidro, o corpo de Jolene jaz inerte. Ethan sai do chalé desnorteado e vê uma mulher ruiva se alimentando de alguém caído. Ela não se parece muito com o zumbi da noite anterior, como se tivesse sido infectada há menos tempo. Quando ela se afasta, Ethan chega mais perto da vítima e vemos que é o menino Sam. Ethan o reconhece, mas sua imagem aparece como um flash junto com imagens terríveis de Jolene gritando seu nome. Quando a ruiva ressurge bem a seu lado, ela não o ataca. A mulher parece estar tentando se comunicar com ele, mas não consegue produzir nenhum som além de guinchos aflitos, até que um tiro a derruba subitamente. Vemos que quem atirou foi May, que está se aproximando com um passo firme, novamente vestida para o combate. A ruiva já está gemendo alto quando ela chega e repete a dose. Ao vê-la atirando também em Sam, ele pergunta se aquilo é mesmo necessário e May garante que sim, explicando que os dois vão se levantar em breve e seus tiros só servem para ganhar tempo. Enquanto ela entra no chalé para lidar com Jolene também, Ethan vê uma casa de passarinhos com um símbolo igual ao da tatuagem de Emma. Quando ele decide inspecionar o objeto, a frente da casinha se solta, revelando um embrulho. A essa altura, May já se deu conta que Ethan não se lembra de nada do dia anterior. Ele não presta muita atenção quando ela se apresenta, pois o que está dentro do embrulho é um telefone celular e ele vê que Emma gravou um vídeo para ele. Chorando, sua namorada diz que a amnésia dele está cada vez pior e não sabe por quanto tempo ela vai aguentar. O próprio Ethan também está no vídeo, dormindo atrás dela. Emma diz que o mundo mudou e as pessoas estão diferentes, mas bem quando ela vai dar um conselho importante, a bateria acaba. Ele dá um grito de raiva e May implora que se cale, pois muito barulho pode atrair as criaturas. Ela diz que tem um carregador de celular em casa e sugere que ele a acompanhe. Ethan não desconfia do convite e nem do fato dela ter aparecido no chalé, pois realmente não se lembra nem do caminhão que ele mesmo dirigiu até o chalé. Quando ele elogia o veículo como se nunca o tivesse visto, May lamenta não poder usá-lo agora, pois um imbecil esqueceu a bateria ligada. Resignada a pedalar até em casa, ela se abaixa para pegar a bicicleta e deixa cair seus óculos no chão. Vendo que a lente quebrou, May solta um palavrão e comenta que precisou matar muita gente para conseguir aquele óculos.
Sem saber direito se isso é uma piada, Ethan tenta ser cordial com a estranha e explica que sofre de amnésia. May responde que sabe disso, revelando que os dois já se conhecem. Depois de pedalar vários quilômetros, eles cobrem o último trecho a pé e passam por diversos zumbis em diferentes fases da transformação. Ethan tenta puxar assunto e pergunta a May se ela é casada. Não muito a fim de papo, ela apenas diz que seu companheiro está morto. Chegando à cidade, Ethan para de repente na frente de um posto de gasolina que costuma aparecer em seus pesadelos. Então vemos que a fachada do estabelecimento traz uma memória à tona. Ele se vê chegando com Emma e dizendo que vai protegê-la. Quando os dois saem do carro, ela não percebe que um zumbi está se aproximando até que esteja perto demais. Ethan grita para avisá-la e erra o primeiro tiro, mas consegue abater a criatura com o segundo. Emma parece surpresa com seu heroísmo e isso o ofende um pouco. Então o zumbi agarra o braço dele e a lembrança termina abruptamente. Pensando que a memória dele entrou num novo ciclo, May se apresenta de novo. Porém ele diz que se lembra dela e tenta disfarçar o desmaio, fingindo que só tropeçou. De volta ao mórbido lar, May suspeita que há algo errado e pede silêncio. Gritando ameaças com a arma em punho, ela encontra um homem no quintal que se apresenta como Tom. Ele está procurando pela esposa e diz que aceita qualquer tipo de caridade. May toma sua arma e deixa claro que não confia em estranhos, mas oferece comida em troca de ajuda braçal. Os dois homens passam a tarde cortando madeira enquanto ela prepara a refeição, sempre de olho na janela. Assim que aparece uma brecha, Tom mente que precisa se aliviar e vai buscar a segunda arma que estava escondida. May oferece limonada a seus ajudantes antes de convidá-los a entrar. Enquanto Tom vai lavar as mãos, ela manda Ethan dizer que não está com fome. Ele não entende o motivo, mas acha melhor obedecer e tenta disfarçar os roncos de seu estômago. Tom mostra a foto de sua esposa, Fran, que desapareceu enquanto explorava a região há 10 dias. A última coisa que ela lhe disse é que tinha encontrado uma casa bem parecida com essa. Enquanto ouve o outro falar, Ethan começa a se sentir zonzo e acaba desmaiando. Tom aproveita a chance para render May tomando sua arma. Ela mantém a calma mesmo ao ser agredida, observando os efeitos do sedativo que colocou no ensopado. Assim que a tontura começa a atrasar seus movimentos, Tom também se dá conta de que foi enganado e May apressa o processo com um golpe na cabeça dele. Alguns minutos depois, Ethan recobra os sentidos e vê que ela não está por perto, mas ouve sua voz avisando que já volta. Porém, ele também vê a porta da frente se abrindo e duas pessoas armadas entrando. Um deles tenta acordar Tom, chamando o amigo pelo nome e faz sinal para que Ethan fique calado. Retornando com uma seringa na mão, May é imediatamente agarrada pelos intrusos e amarrada a uma cadeira. Ela diz ser diabética e jura que a injeção é de insulina, mas ninguém acredita. Tom volta a si, chamando os comparsas pelos apelidos de Fox e Wolf. Ele anuncia que vai vasculhar a casa toda até provar que Fran esteve aqui. Antes de começar, ele avisa Wolf que a refém é bem difícil de lidar. Ethan o acompanha na busca, e Tom tenta convencê-lo de que May fez alguma coisa não só contra Fran, mas também Emma. Na sala, Wolf pergunta o que há no celeiro e May diz que é só terra. Detectando sinais de preocupação em seu rosto, ele decide ir até lá e checar. Ainda muito fraco e sempre confuso, Ethan não acredita muito nas teorias de Tom até encontrar o colar de Emma no chão do quarto. Furioso, Tom desce as escadas com uma mala e despeja o conteúdo na mesa. São vários cartões, carteiras, documentos e bugigangas em geral. Um conjunto que não pode ter pertencido a uma pessoa só. Aquilo mais parece o resultado de uma longa coleta. E os diversos pares de óculos mostram que ela não estava brincando quando disse a Ethan como os conseguiu. Então Fox chama a atenção de Tom para o colar de Fran no meio dos objetos e ele fica completamente transtornado. Nesse momento, Ethan vai até May com uma arma e exige que ela conte a verdade sobre Emma. Ela diz que a moça morreu faz tempo, mas nega ter sido responsável por isso. Fox decide se juntar a Wolf, que está quebrando o cadeado do celeiro com um machado. Assim que consegue entrar, ele vê que o lugar foi transformado numa espécie de hospital e reconhece o paciente que ocupa o leito. É um de seus amigos que também tinha desaparecido e ele agora está sem um braço. Enquanto isso, Tom fica chocado ao ouvir que Ethan tem amnésia e pergunta se ele lembra como quebrou o braço. Forçada a revelar a verdade, May explica que Ethan também já morreu. Nesse momento, Wolf sai correndo do celeiro para avisar Tom e tropeça numa armadilha, provocando uma explosão. Seu corpo cai bem perto de Myrtle, que não perde tempo e logo começa a comê-lo. Percebendo que seus comparsas se foram, Tom decide acabar com May de uma vez por todas, sem perceber que está usando a arma dela. O disparo dilacera o braço de Tom e Ethan reage a isso da mesma forma que Myrtle. Uma transformação ocorre em suas pupilas e ele parte para o ataque, devorando o homem enquanto May se solta da cadeira. Alguns minutos depois, ele começa a passar mal e ela o conforta num tom carinhoso, dizendo que ele não vai se lembrar de nada disso. Vemos que ela tem razão no dia seguinte, quando Ethan acorda e nem a reconhece. May apenas diz que a comida está acabando e os dois precisam sair para caçar.
sentindo tontura ao levantar da cama, mas uma memória invade sua mente. Ele está andando com Emma até a casa de May, que parece muito mais bem cuidada. O homem que está na frente, cortando lenha, é o mesmo que sempre aparece nos pesadelos de Ethan. Seu nome é Kai e ele avisa os visitantes que sua filha Caroline está na varanda com uma pistola apontada para eles, só por precaução. Emma explica que eles sofreram um acidente na estrada e implora por abrigo, ou ao menos um pouco de comida. Kai aceita ajudar, mas só depois de se certificar que os visitantes não estão infectados. A inspeção é rápida e ele não desconfia do braço engessado. Falando com a filha, ele repete o mantra da família que ensina a confiar só depois de checar. A menina deixa escapar que isso é importante por causa do que aconteceu com seu irmão Bob, mas o pai apenas desconversa. Ele decide acolher o casal e os três conversam um pouco na sala. Kai demonstra ser um homem muito religioso de opiniões firmes. Ele não gosta da teoria de que o vírus é uma forma da natureza reaver o que é seu. Num viés mais conservador, ele acredita num sinal divino de que o homem deve voltar às coisas essenciais como a fé e a família. Quando essa memória acaba, Ethan já está fora da casa, ajudando May com a caça. Olhando para seu braço esquerdo, ele estranha a cor do coração desenhado no gesso. Sua mente passa por várias imagens parecidas em que o coração é sempre vermelho, e em algumas delas vemos marcas de contagem logo abaixo do desenho. O coração de agora é verde e a contagem está no número 20. May se vira quando escuta Ethan engatilhando a arma. Ele a avisa que errou a cor do coração e se choca quando ela responde que a caneta vermelha acabou, percebendo que isso já aconteceu várias vezes. A verdade é que Ethan foi mordido no braço naquele dia em que salvou Emma. É isso que o gesso vem escondendo o tempo todo. E May diz que o processo de transformação é interrompido cada vez que ele se alimenta, impedindo que ele se torne uma planta. A mente dele então volta ao momento em que Kai os abrigou e vemos que sua esposa não é May, e sim uma mulher chamada Sarah. Quando Ethan começa a se sentir mal, Emma inventa uma desculpa para se retirar com ele enquanto a família faz as suas orações. No andar de cima, ela manda o namorado ser forte e jura que jamais vai abandoná-lo. Ela volta para a mesa sozinha e agradece a hospitalidade, mas então Kai pede que a esposa leve a menina para o quintal e mostra que está com uma arma. Sarah também fica surpresa e protesta um pouco antes de obedecer. No caminho até a porta, ela espia o andar de cima com curiosidade. Kai manda a visitante manter as mãos sobre a mesa e diz que Ethan está perdido, já apresentando sinais da amnésia típica dos homens-planta. Ele pergunta se é assim que ela o alimenta, sempre se aproveitando da bondade de estranhos. Sem que ele perceba, Sarah está subindo os degraus da escada com a filha atrás de si. Ethan está passando muito mal quando elas chegam ao banheiro e Sarah só percebe o terrível erro quando é tarde demais. Assustado com o grito da esposa, Kai se distrai por um momento e Emma o ataca com a faca. Os dois começam a lutar e ele bate com o rosto dela numa travessa antes de jogá-la no chão. Ela alcança a arma e atira, liquidando o último membro da família. Ethan está terminando de se alimentar das outras duas e Emma logo escuta seu grito de horror. Lembrando-se de como ficou o rosto da namorada naquele dia, Ethan se dá conta de que ela cumpriu a promessa de nunca abandoná-lo. Sua vida não foi fácil, pois ele precisa comer todos os dias e não pode ser nada em decomposição. O hospital no celeiro é onde ela mantém algumas vítimas vivas para que possa tirar só uma porção por vez. Quando a diferença de idade começou a crescer, ele não a reconhecia mais ao acordar. Então ela escondeu a tatuagem e mudou seu nome para May, usando as mesmas letras do original. Devastado com a descoberta, Ethan diz que ele é um monstro, mas ela discorda. São os humanos que estão ultrapassados e ameaçados de extinção, enquanto os infectados são a nova espécie dominante. Sem dar ouvidos ao argumento, ele diz que isso precisa acabar. May até concorda, admitindo que não tem forças para continuar, mas diz que já tentou e não funciona. Sozinho no alto de uma colina, Ethan decide testar por si próprio e confirma o que ela disse. Assim como as outras criaturas, ele simplesmente não morre. Então May decide acabar com isso de outra forma. Deixando Ethan enxergar nela a mulher que amava, ela se entrega sem reservas, sabendo que ele não vai conseguir controlar seus instintos. O jovem transformado morde sem controle sua parceira e não muito tempo depois o casal finalmente se reúne, mas dessa vez de igual para igual.